ceia do Senhor, consegui chapar com a ceia do Senhor. Foi um tempo muito precioso. Você é da igreja. Eu falei, eu sinto que tem uma semente do Evangelho no seu coração, desde o primeiro dia que eu vim aqui. Ele falou, rapaz, tem mesmo, pastor. Eu sou criado na igreja, estou um pouquinho fora por esses dias. Mas eu disse para ele assim: uma vez a semente do Evangelho plantada, irmãos, o diabo tem que ter muito serviço para poder arrancar do nosso coração aquilo que Jesus plantou um dia. Amém? Amém? Mas eu disse para ele assim, e ele quis entrar em questão de Covid e tudo mais. Eu falei, o problema da igreja de hoje é que a igreja de hoje teme mais o Covid do que o inferno. Nós temos que ter prudência. Eu estou vendo muitos irmãos aqui já com máscara, está vindo um surto aí de novo, sempre é assim, e nós temos que ter a prudência e fazer a nossa parte. Mas eu disse assim, você precisa temer a Deus e não desejar ir ao inferno. Por quê? Eu falei para ele, imagine que nos dias de Noé, as pessoas tiveram que dizer, olha, Noé está certo, choveu mesmo, o negócio vai ficar feio para o nosso lado. Tanto é que eles foram bater na porta da arca, que o anjo fechou para o lado de fora. Eu falei para ele, agora você já parou para prestar atenção que nós vamos passar por algo semelhante? A Bíblia diz que os dias de hoje serão como nos dias de Noé. Eu falei, porque daqui a pouco Jesus vai voltar nas nuvens com poder e glória, e nós que somos a igreja, que tem essa expectativa, uma igreja que é empoderada pelo Espírito Santo de Deus, que não vê a hora disso acontecer, nós vamos ter o privilégio. Irmãos, eu creio, sabe, eu falei para o pastor Júnior agora há pouco, hoje eu acordei orando. Quem já teve essa experiência? Sabe, você está dormindo e você acorda, você está orando. Eu estava orando, fazendo uma oração, dormindo ainda. Que tempo precioso. Mas sabe, isso só me faz entender uma coisa, é que a expectativa da vinda de Jesus, e esse mundo cético, e esse mundo frio, caído, eles não vão ter o que falar, eles não vão conseguir compreender, pastor Júnior, porque a igreja do Senhor Jesus vai ser arrebatada, e eu creio nisso. Amém? Então veja bem, como é que vai ser? Não sei. O pastor Júnior, no primeiro encontro com Deus que ele foi ministrar para nós, ele conseguiu 15 minutos mais ou menos, e não deu mais tempo de pregar. Pode ser que aconteça isso hoje. O pastor Júnior esteja na introdução da mensagem, Jesus volta, nós subimos, vamos tudo para a glória. Se você ficar, você dá continuidade aqui no esboço dele. Ninguém vai ficar não, irmãos. Vamos todos para a glória. Pode ser que aconteça isso agora, daqui a pouco, não sei, mas vai acontecer, quem crê. Amém? Então que essa seja a sua expectativa. Agora pegue a sua oferta. O que isso tem a ver com oferta? Não sei, tem tudo a ver com a vinda de Jesus. Pega aí, vamos ofertar antes que Jesus venha. É o que você tem que fazer, faça agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a Ti as sementes, queremos apresentar a Ti, Senhor, da nossa fidelidade, a pessoas aqui que trarão nessa noite no altar a 10ª parte, pois entendemos e reconhecemos que não nos pertence ao Senhor, e sabemos que a Sua palavra é fiel e o Senhor vela por ela, e cada promessa lançada na direção dos fiéis vai se cumprir, e eu creio. Prospera, abra as portas dos céus e abençoa de uma forma poderosa a todos aqueles que virão no seu altar hoje com o coração alegre e generoso. É o que eu oro no nome de Jesus, amém. Sai do seu lugar com bastante alegria. Glória a Deus. O louvor nos leva a um nível de intimidade com o Senhor, nos desliga da terra, né? E a palavra vem para nos trazer liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então aperte seu cinto aí, aguce os seus ouvidos, abra bem o seu coração, porque o Espírito de Deus vai falar na sua direção agora. Pastor Júnior, seja bem-vindo. Vamos recebê-lo aplaudindo Jesus bem forte. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco, amém? Que bom, que prazer estar mais uma vez aqui com vocês,
É sempre um privilégio poder estar não somente ministrando com vocês, mas juntos adorando a Deus, louvando o nome de Deus. Estamos nesses dias, início do ano, iniciamos o ano cheios de expectativas, de sonhos, de projetos, e muitas vezes nós iniciamos o ano dessa maneira, mas às vezes terminamos os anos frustrados por não ter alcançado os objetivos que nós havíamos colocados nos nossos projetos, nos nossos planos para o ano ao qual nós estamos adentrando. Então, a Igreja Quadrangular, de um modo geral, no estado de São Paulo, tem trabalhado essa temática, uma nova história. Quando nós falamos de uma nova história, nós precisamos entender que uma nova história está associada a um novo tempo, está associado a viver coisas novas, ou seja, as coisas velhas ficaram para trás. É um tempo de viver o novo de Deus, de viver em novidade em Deus. E então, hoje, nesta noite, eu quero aqui compartilhar uma palavra com você, onde Deus ministrou ao meu coração, e lá em Glicério nós foi a última palavra, uma palavra de encerramento da nossa campanha do projeto de vida de 2022. Para iniciar, eu queria falar a respeito de algo muito interessante, que são as festas judaicas. As festas judaicas, elas têm um significado profético muito grande na vida do povo de Israel. E quando a Bíblia fala do povo de Israel, especialmente no Velho Testamento, está falando sobre o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo nos últimos dias. Então existe uma conotação espiritual do povo de Israel com o próprio Deus. Então as festas judaicas, ela tem um significado profético sobre toda a nação de Israel. Por exemplo, a festa da Páscoa, que significa a libertação completa do povo de Israel do cativeiro do Egito, onde a passagem do anjo do Senhor estaria passando por todo o Egito, e todo primogênito iria morrer. Então o Senhor pede para que todos os seus filhos, o povo de Israel, colocasse a marca do sangue do Cordeiro nas portas, nos umbrais das portas. Para quê? Para que o povo fosse poupado e ninguém do povo de Deus morresse. Então, até os dias de hoje, o povo de Israel, o povo judeu, celebra a Páscoa, que significa a passagem. Qual é a passagem? Sai de um lugar cativo, preso, aprisionado, sem sonhos, sem expectativa, para um lugar onde a terra é uma terra da promessa, terra da conquista. Nós temos também a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes acontece 50 dias após a Páscoa. E o significado da festa de Pentecostes é a festa da colheita, onde o povo faz a sua colheita e apresenta ao Senhor e entrega aos sacerdotes, para que eles possam, as primícias das suas colheitas, para que eles possam apresentar ao Senhor, consagrar ao Senhor a colheita. Então aí acontece esta festa do povo, onde existe também aqui uma conotação profética sobre toda a nação, uma nação próspera, uma nação abundante. Temos também a festa dos tabernáculos, festa das tendas. A festa do tabernáculo é para que o povo não se esqueça dos 40 anos que eles viveram no deserto. E para isso acontece essa festa, para eles se lembrarem do que Deus os livrou e do que Deus permitiu que eles passassem, para eles saberem e entenderem quem é Deus na vida deles. Mas eu não quero falar de nenhuma dessas festas, eu quero falar de uma festa chamada Hanukkah. Eu não sei se você já ouviu falar sobre esta festa. Ela é celebrada todo ano no meio do povo judeu, no povo de Israel, especialmente no inverno. E ela tem um significado muito forte, chamada também de festa das luzes. Ela é a festa da consagração,
ou festa da dedicação. Uau! E aqui nessa noite eu quero falar sobre isso. Eu e você, nós precisamos entender nessa noite, se nós queremos viver uma nova história, se nós queremos que as coisas sejam diferentes este ano, em todas as áreas das nossas vidas, há uma necessidade de uma dedicação total naquilo que fazemos. Não é possível mais nós vivermos na mediocridade. Não seja uma pessoa medíocre. E antes de você me julgar e achar que eu estou te xingando, uma pessoa medíocre é aquela que vive na média. Isso é mediocridade. Se eu não me dedico totalmente naquilo que está sobre a minha função, a minha responsabilidade, eu estou vivendo na mediocridade. E as coisas de Deus, nós vamos ver nessa noite que tudo aquilo que você tem, até mesmo o teu trabalho, o teu casamento, a tua família, os teus filhos, o teu ministério, a tua liderança, tudo foi Deus quem te deu, para que você desenvolva isso, para que você se entregue nisso totalmente, plenamente, integralmente. E como que iniciou essa festa? No ano de 336 a.C., o Império Grego ele havia sido dominado, conquistado todo o Oriente Médio, inclusive Jerusalém. A Grécia tomou conta de tudo. E então havia um imperador chamado Epifanes. Ele havia dominado tudo, inclusive Jerusalém. E sabe o que este rei fazia? Ele sacrificava porcos. E você sabe que para o judeu o porco é um animal imundo, impuro. E ele sacrificava porcos no templo do Senhor, ou seja, ele estava profanando a casa do Senhor, o templo do Senhor. E então se levanta neste tempo uma família de macabeus, sacerdotes macabeus, onde eles começam a realizar ofertas ao Senhor Todo-Poderoso. Porque para que o povo alcançasse a libertação, para que o povo começasse a viver uma vida com Deus. E então surge a festa de Hanukkah, a festa da consagração, a festa da dedicação. Eu não sei se você conhece por este nome, mas tem a Menorá. Menorá é o candelabro, e está totalmente associado a essa festa, onde para que o candelabro estivesse aceso era necessário azeite. Se não houver azeite, a chama se apaga. Só que esse azeite ele precisava ser abastecido todos os dias, porque a festa de Hanukkah ela dura 8 dias. Então a cada dia o candelabro precisava ser colocado azeite para que a lâmpada, as luzes permanecesse acesa. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu algo extraordinário, porque durante 8 dias não foi necessário trocar o azeite, porque aquele azeite que estava no candelabro manteve acesa o candelabro por 8 dias. Aconteceu um milagre. Por isso é considerada também a festa do milagre, a multiplicação dos azeites. Eu disse aqui que Hanukkah também significa a festa das luzes. As luzes elas não se apagaram, as luzes elas nunca se apagarão. Por quê? Porque a luz ela fala da revelação da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É uma luz que jamais vai se apagar, é uma luz que ilumina os nossos caminhos, é uma luz que nos dá uma direção, é uma luz que nos liberta do pecado, que fala de santidade. É uma luz que onde quer que ela esteja, queridos, seja no meio das trevas, naquele lugar será iluminado pela presença de Deus. Festa também chamada de dedicação. Se você olhar no Novo Testamento, João capítulo 10, verso 22, Jesus, ele também participava de festas, das festas judaicas. A Bíblia diz assim: era inverno e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação, que é a festa de Hanukkah. E a partir de agora, eu sei que eu falei um pouquinho da introdução histórica, eu quero ir direto ao ponto. Se quisermos realmente que tudo seja diferente,
é preciso haver mais dedicação. Não, é impossível nós realizarmos tudo aquilo que nós colocamos aqui se não houver dedicação. E agora eu vou para as Escrituras. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 12, eu vou ler na versão NVI. A palavra de Deus nos diz assim, olha o que o apóstolo Paulo diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado, por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Amém? Amém, queridos? Aqui há uma orientação de Paulo a Timóteo, falando a respeito de uma dedicação total. Como disse aqui, eu e você precisamos decidir a não viver uma vida mediana, viver uma vida medíocre. Ninguém pode fazer isso por você, a não ser você mesmo. Não espere que outro faça isso por você. Não espere que o seu pastor faça isso por você. Não espere que a sua esposa, os seus filhos ou os seus pais façam aquilo que você precisa fazer. Porque nós temos o ser humano de um modo geral, nós temos algo que nós gostamos de transferir a responsabilidade para outros. Nós gostamos de transferir as responsabilidades dos nossos fracassos, das nossas decepções, sendo que na maioria das vezes nós não alcançamos os nossos objetivos e os nossos projetos por culpa nossa, porque deixamos em algum momento de nos dedicar totalmente, integralmente. A decisão de viver uma vida medíocre é tua. A decisão de viver uma vida medíocre é nossa, é minha. Se eu quero viver algo novo, quem precisa fazer algo por mim sou eu mesmo. Deus, Ele já estabeleceu promessas. Deus, Ele já estabeleceu todos os direitos e heranças que o povo de Deus tem. Agora, se nós não estamos alcançando aquilo que deveríamos, é porque algo está faltando, não em Deus, mas em nós. É preciso ser fiel na entrega, ser fiel na renúncia. Não tem como viver uma vida cristã sem renúncia, sem dedicação total. O Senhor, Ele não nos chama para ser crente evangélico. Quem fala isso é o fuxico gospel, sei lá o que. O Senhor Jesus, Ele nos chama para ser discípulos, seguidores. Quem é discípulo de Cristo aqui, diga amém. Metade da igreja é discípulo, pastor, a outra metade eu não sei. Eu acho que é crente. Eu não vejo falar de crente na Bíblia. Estou enganado, pastor? Agora, se você que diz que quer ser discípulo de Cristo, que você é discípulo de Cristo, Ele nos diz o seguinte: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, renúncia, sacrifício, pegue a tua cruz e me segue. Essa é a vida de um cristão, queridos. Nós estamos vivendo tempos onde nós queremos viver mais ou menos. Eu canto mais ou menos, eu toco o dia que eu quiser. Pastor, hoje não vou participar da campanha. Talvez o ano que vem. Eu estou falando de glicério, tá? Não estou falando de birigui. Tá filmando, pastor? Ih, moiou. Estou falando da minha casa. Qualquer semelhança é mera coincidência.
Nós deixamos de temer a Deus, nós estamos fazendo a obra de Deus relaxadamente, e não só a obra de Deus, no nosso trabalho, no nosso casamento, na educação dos nossos filhos, nós estamos fazendo relaxadamente. Por quê? Porque tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Tudo que temos foi Ele que nos deu. O teu carro é de Deus, tua casa é de Deus, teu casamento, os teus filhos são herança de Deus. Enquanto você não virar a chave e entender isso, queridos, que você é apenas um mordomo daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. A Bíblia diz lá em Gênesis que Ele criou todas as coisas, os céus e a terra, tudo que nela existe, inclusive você, inclusive eu. Não tem como vivermos uma vida cristã sem renúncia. E o próprio apóstolo Paulo, aqui em 2 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 3 ao 6, ele cita 3 tipos de exemplos de dedicação total. Primeiro, ele fala a respeito de um soldado. Um soldado, ele precisa ter dedicação no seu exercício. Ele precisa ter dedicação naquilo que lhe pedem. Se pedem para ele limpar o banheiro, ele limpa o banheiro. Se pede para ele ficar lá na quarentena, eu não sei que em Birigui, nessa região não tem quartel, lá em Curitiba tinha quartel. É quarentena, é 40 dias no mato, 40 dias chupando sangue do pescoço da galinha, 40 dias comendo o bichinho do pau lá, não sei como é o nome daquele negócio lá. Eu queria fugir do quartel de qualquer jeito. Falei pro comandante, falou: cara, eu sou viciado em cocaína, eu não, sabe, eu cheguei a esse ponto. Eu estava ali, foi excesso de contingente, eu estava lá marchando, comendo aquela comida, não falei, Jesus. E meu pai dizia: você tem que servir. Um soldado é aquele que está pronto em todo momento ao seu comandante. É aquele que diz: eis-me aqui, Senhor. Eu estava na fila, desliga aí. Eu estava na fila lá, esperando. Ficava o dia inteiro, eles deixavam a gente de molho. E aí o cara chamou meu nome. Para quem não sabe, se der risada vai para o inferno. Amauri. Senhor, o senhor sabe o nome dele, né? Eu falei: estava viajando, Ele disse assim: é para tuas negas. Aqui é sim, Senhor, e não, Senhor. Ninguém deu risada, óbvio. Essa é a posição de um soldado. Ele sabe onde ele está, e ele sabe que naquele lugar ele precisa ter disciplina. Porque se ele não tiver disciplina, ele vai se ferrar em algum momento. Ele precisa se dedicar integralmente durante todo o ano que ele está servindo o exército. Por isso o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Eu preciso saber que a minha dedicação ao exercício para o qual eu sirvo precisa ser integral. Não importa se você é funcionário, se você cola sola de sapato, se você é gerente de banco, se você é empresário, se você toca na igreja, se você é pastor auxiliar, se você é diácono. Você tem que entender qual é a sua função e o seu exercício, e fazer da melhor forma possível. O apóstolo Paulo, ele fala de um atleta. De atleta eu entendo um pouquinho, sou formado na área. O atleta, queridos, ele precisa de dedicação e entrega nos seus treinamentos. Não tem dia, mesmo que esteja com dores, mesmo que esteja nas lágrimas, mesmo que esteja chovendo, sol, ele precisa treinar. Ele não pode perder um dia de treino, porque senão ele não está pronto para a competição. Se ele perder o treino, ele não está pronto para o momento mais crucial da sua vida. Exemplo, uma Olimpíadas, o ciclo de uma Olimpíadas é de 4 anos. Você sabe o que é um atleta se preparar durante 4 anos? Tratando-se de treinamento desportivo, existe algo que chama-se microciclo, mesociclo e macrociclo. O que é isso? O microciclo é o pequeno treinamento, a sessão de treinamento do dia, a semana de treinamento. O meso, 6 meses, 1 ano. E o macro é os 4 anos, é o ciclo de uma Olimpíada, onde um treinador, ele precisa colocar o atleta no ápice, perto da competição. Não é fazendo treino aleatório. E aí o camarada treina 4 anos, suando, chorando, com dor, sem dor, tomando remédio. E um atleta de corrida de 100 metros, a corrida dele dura em torno de 9 segundos e alguma coisa. 4 anos de dedicação para competir por 9 segundos. Às vezes nós não queremos, porque de repente nós não vamos ser tamanha evidência. Olhamos para o 8º colocado de uma corrida final de 100 metros, falamos: coitadinho daquele cara, coitadinho.
Ele pagou um preço muito alto para estar naquele lugar. Para ele, aquele lugar, aquela competição, naquele momento é um lugar de vitória. Porque ele entendeu e ele sabe o sacrifício e a dedicação que ele teve durante todo aquele tempo. O apóstolo Paulo, ele fala do lavrador. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar e desfrutar da colheita. Por quê? Porque é o lavrador que prepara a terra, é o lavrador que lança a semente, é o lavrador que rega ali todos os dias, é o lavrador que começa a ver o brotinho se criando, é o lavrador que espera o momento, as estações, o sol e a chuva para colher o fruto. Ou seja, ele fala daquele que precisa ter uma dedicação total. Ele tem que tomar cuidado. Aqui não acontece isso, mas no sul, muita geada. A geada, ela pode matar toda a plantação. Então tem que tomar cuidado, saber se vai ter geada, tem que cobrir tudo. Então há necessidade de uma dedicação total. Então o apóstolo Paulo, ele nos dá 3 exemplos para nos ilustrar como eu e você precisamos nos dedicar naquilo que está nas nossas mãos. Porque se você não é fiel no pouco, você nunca será fiel no muito. Estamos falando agora mesmo de pastores aí em outras cidades grandes, pastores que são empresários, empreendedores, e crescendo, a igreja crescendo. Por quê? Porque se dedicam integralmente, o povo se dedica, um povo próspero, uma cidade próspera, uma igreja próspera, porque se dedicam integralmente. Porque sabe qual que é o nosso problema, queridos? É porque nós achamos que nós ficamos lá na show, vai cair, uma hora vai cair do céu. Não vai cair do céu, não vai cair do céu. Você precisa fazer a tua parte, nós precisamos fazer a nossa parte. E quem é o nosso modelo? O nosso maior modelo de dedicação é Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, Paulo, ele fala sobre Cristo. Ele fala sobre a dedicação total que Cristo teve dentro do seu propósito. Jesus, ele foi integral. Jesus, ele naqueles 3 anos ali e pouco, ele se dedicou totalmente. Ele fez o que precisava fazer. Por quê? Porque ele entendeu qual era o propósito de Deus. Ele sabia que ele não podia trocar o propósito por uma proposta. E aí está o perigo que eu e você sofremos durante os 365 dias do ano. É que em algum momento a proposta de desistir, a proposta de trocar o propósito, a proposta de abandonar tudo, a proposta de viver no mundão afora, ela é mais forte do que o propósito em nossas vidas. E aí nós perdemos de viver o melhor de Deus, de viver as promessas de Deus, o desfrute de Deus. Por quê? Porque a culpa é de Deus? Não, a culpa é nossa. Porque em algum momento nós deixamos de ser soldados, em algum momento nós deixamos de ser atletas, em algum momento deixamos de cuidar da lavoura. E sem cuidar da lavoura não há colheita, queridos. Não há colheita. O devorador vem e leva tudo. Jesus, ele renunciou à própria vida, à entrega do propósito. Ele foi obediente até a morte. Jesus, ele não foi mais ou menos. Jesus, ele foi intenso em tudo aquilo que ele fez. Mesmo quando não tinha onde recostar a cabeça, de alguma maneira ele encontrava um lugar e já estava pronto novamente para orar, para buscar, para liberar milagres sobre as pessoas, para trazer uma palavra de conforto. Jesus, ele foi intenso. Jesus, ele se humilhou. Jesus se dedicou totalmente. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Quando você cuida dos interesses do seu pai, quando você cuida dos interesses de Deus, o Pai cuida dos seus interesses. Quando você entende que buscar o primeiro reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, aí você entendeu o que é ser filho de Deus, aí você entendeu o que é se dedicar a Deus, porque nada será mais importante do que o reino de Deus na tua vida. Nada, nem mesmo o teu dinheiro, nem mesmo o teu trabalho, nem mesmo a tua família.
Deus está acima de todas as coisas, queridos. Quando você cuida dos interesses do seu pai, o pai cuida dos teus. Quando você se dedica ao reino de Deus, Deus ele se dedica em realizar os teus sonhos. Não faça algo por Deus. Pastor, nós tivemos um resultado extraordinário nessa campanha. Deus nos surpreendeu. Por isso eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu ministério e de todos os pastores que ali estiveram. Deus me surpreendeu de uma forma que eu não tinha expectativa. Não tinha. Nós estamos vivendo um cenário, queridos, que eu estou realmente preocupado com a igreja. E quando eu falo igreja, não é igreja de Glicério, não é igreja 7ª Equeu, 11ª de Birigui, é a igreja do Senhor Jesus. O pastor Marcos aqui falou, queridos, Jesus ele está voltando, cara. E muitas pessoas estão brincando de ser cristão, estão fazendo mais ou menos. Senhor, em teu nome eu fiz tantas coisas, em teu nome eu estava lá no treinamento de liderança, eu estava nas células. Afasta-te de mim, que eu não te conheço. Muitos ouvirão isso do Senhor, queridos. Por quê? Porque muitas vezes nós não fazemos o nome do Senhor, nós fazemos para nós mesmos. Para quem sabe o pastor vai me notar, para quem sabe eu terei mais evidência. Estou aqui. Sabe qual é o maior problema nosso, queridos? É que muitos foram chamados para limpar o banheiro e querem cantar, e outros foram chamados para cantar e querem servir. Nós precisamos entender qual é o nosso lugar no corpo. Quando nós entendemos qual é o propósito de Deus em nossas vidas, nós iremos nos dedicar totalmente àquilo. Se Deus te colocou para servir, sirva da melhor forma possível. Se Deus te chamou para tocar, seja o melhor dos melhores. Não, para Deus não precisa ter técnica. Tem que ter sim, tem que ter excelência. O pastor ele deu testemunho lá de quem colocou dos pisos. Tem que fazer com excelência. Você está me entendendo? Não tem mais espaço e tempo para fazer mais ou menos, queridos. O Senhor sabe qual é o nosso nível de sacrifício, de renúncia e de entrega. Quem sabe o seu pastor, nós pastores não conseguimos mensurar qual é o nível de dedicação que você pode aplicar naquilo que você está colocando no teu projeto. Mas o Senhor sabe por quê? Porque Ele conhece as intenções do nosso pensamento, do nosso coração. Quando nós fazemos algo para Deus, quando nós participamos desse momento, domingo falei sobre consagração. De nada adianta você colocar tudo aqui. De nada adianta, eu disse, inclusive os pastores, cada um falou alguma coisa lá na igreja, que foi completando uma palavra na outra. De nada adianta, temos até dedicação em tudo que fazemos, se não consagrarmos tudo a Deus. Provérbios diz isso, consagre tudo, a Bíblia diz, tudo ao Senhor, e os seus planos, seus projetos serão bem sucedidos. Você está disposto a você quer seus planos, você quer que o seu ano de 2022 seja o melhor ano da tua vida, sim ou não? Você quer? Então a Bíblia diz, entregue tudo, consagre tudo que você tem. Não é mais ou menos. Eu preciso consagrar o meu melhor, eu preciso entregar o meu melhor, eu preciso fazer o meu melhor. Isso é consagração. Precisa ver o sagrado. Consagração é onde o sagrado está contido. É entender que quando eu oferto, eu estou consagrando a Deus. Quando eu dizimo, eu estou consagrando a Deus. Quando eu entrego minhas primícias, eu estou consagrando a Deus. Quando eu estou trabalhando lá, eu estou consagrando o meu trabalho, a minha vida a Deus. Isso faz toda a diferença, queridos. Eu e minha família, eu e minha casa vamos viver o melhor ano das nossas vidas, queridos. Eu tenho profetizado isso. E a resposta de Deus foi a campanha, pastor. Deus não nos deixará se nós consagrarmos tudo a Deus. A Bíblia diz tudo. Eu nem estou fugindo aqui. Até que horas que é? Até 9h30, né? 9h20. Eu vou para o lado de domingo. Deus está me levando. Quando o maior sonho de Abraão, Deus havia liberado uma promessa para Abraão, uma descendência numerosa.
Todas as famílias da terra, inclusive as 7 Meque do Monte Líbano, no bairro, seriam abençoadas. Todas as famílias da terra abençoadas, descendência. E qual era o canal da bênção de Abraão? Isaac. Isaac era o canal. Em algum momento Abraão quis dar um jeitinho na promessa de Deus. Deus não precisa do teu jeitinho, porque às vezes o nosso jeitinho, as nossas escolhas nos levam ou nos trazem consequências desastrosas, que nos matam, nos destroem. Podemos até perder a salvação. Abraão tentou dar um jeitinho para Deus, mas Deus já havia dado uma promessa. Então Abraão agora recebe a palavra que vai ganhar um filho de presente, mesmo sendo velho. Ou seja, o tempo já tinha passado. Quem sabe os sonhos de Abraão ele já tinha desistido. E agora Abraão tem Isaac nas suas mãos. O que é o Isaac? Quem sabe é a realização do meu projeto. Quem sabe é tudo aquilo que eu possuo, aquilo que eu tenho. E aí de repente Deus diz para ele: eu quero o teu Isaac. E se Deus pede o teu Isaac, qual é a tua atitude? Abraão podia ter dito assim: pera lá, Senhor, dá para dar só um pedacinho, só a mãozinha? Deixa Isaac comigo, a gente corta a mão dele, consagra aqui no altar a mão. É isso que nós fazemos quando nós não entregamos tudo ao Senhor, queridos. Sabe, nós chegamos lá em casa, o pastor faz um apelo, o pastor faz um ato profético de consagração na igreja, e a gente vai lá: esse aqui vai para o Senhor, esse para mim, esse para mim, e esse para mim. É mais ou menos, Abraão podia ter feito isso. Falou: Senhor, dá para dar só a perna dele? Deixa ele comigo, vivo aqui do meu lado. Quando Abraão e Isaac estavam subindo ao monte para o sacrifício, eu fico imaginando o menino dizendo: e cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício, pai? Sabe o que Abraão responde? Deus proverá. Jeová Jiré, o Deus provedor. Quem sabe você está pensando, queridos, Deus está desafiando vocês nesses dias. Se você quer virar a chave, dar uma guinada na tua vida, você precisa fazer para o Senhor o que você nunca fez. Não dê ao Senhor aquilo que você quer dar, pergunte a Deus aquilo que Ele quer receber. Não havia semente, não havia sacrifício, mas Abraão tinha certeza que Deus iria prover de alguma maneira algo, um cordeiro para ele sacrificar naquele lugar. Eu quero aqui abrir um parênteses, dar um testemunho da pastora Débora, que diante de Deus, com temor e tremor. Pastora Débora, eu fiquei sabendo isso só no domingo, no dia da consagração. Ela fez um propósito com Deus, e olha que o propósito foi alto, que depois fiquei sabendo. Eu não sabia. E a pastora Débora sempre foi desprendida, cara. Ela tem uma intimidade, ela tem algo que, olha, eu sei que não pode ter inveja, mas é uma inveja gospel, assim, sabe? Ela sempre foi desprendida. E aí ela fez um propósito com Deus, só que detalhe, ela não tinha para dar a Deus. Não tinha o cordeiro, não tinha sacrifício. Mas ela falou: Deus, de alguma forma o Senhor proverá. O Senhor vai prover. Sabe o que aconteceu? E isso foi na sexta-feira. No sábado, ela saindo da Santa Casa, ela foi abrir o aplicativo do celular. E ela olhou o valor, porque ia cair o pagamento. Ela olhou o valor e viu um valor a mais. Ela falou: ué. Ela andando na rua, ela vai de a pé até em casa. Chegou em casa, ela abriu de novo. Falou: não, tem alguma coisa errada. Os enfermeiros, eles receberam um dissídio, uma alteração do salário do ano passado para esse ano. Pessoal da área da saúde. E o valor que veio na conta da pastora Débora era justamente, diante de Deus, pastor, eu digo isso, justa, nem um centavo a mais segundo ela, e nem um a menos do valor que ela precisava consagrar no altar de Deus. Isso é só para quem tem fé, querido. É por isso que eu disse para você que eu e minha família, nós vamos viver o melhor de Deus esse ano.
Falei para o pastor Marcos, eu sonho em ser empreendedor, que eles aqui em Birigui, eu vou ser. As coisas estão se encaminhando. O Senhor, Ele nos escolheu para ser cabeça e não cauda, queridos. O Senhor, Ele nos chamou para desfrutar. Quando Ele chegou em Adão e Eva, Ele disse: está vendo tudo isso aqui? O plano original de Deus não era salvação. Se eu estiver falando besteira, depois o Senhor me corrige e nunca mais me chama. O plano original de Deus não era salvação. Credo, pastor, heresia, não. O plano original de Deus era governo. Adão, dê nome a tudo, coma tudo, desfrute de tudo, é tudo teu. Mas só não toque aonde você não pode tocar. Perdemos a condição de governo, mas não perdemos a condição de desfrute. Por quê? Porque Jesus veio e nos resgatou. Jesus veio e nos tornou co-herdeiros, co-irmãos. Jesus era aquele que era o unigênito e se tornou primogênito. O que isso quer dizer? Que eu e você também somos filhos, e tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Oh, igreja, você precisa entender isso. E eu parto para o final. O final, a gente sempre guarda os filmes, o melhor para o final, né? O primeiro milagre de Jesus ficou para o final também. Se você não pegou nada até agora, pega agora essa. Paulo, ele ensina a Timóteo dizendo assim: primeiro, dedique-se em ser um exemplo aos fiéis na palavra, no tratamento, no amor, no espírito, na fé e na santidade. Aí ele repete: dediquem-se à leitura, na exortação, do ensino. Está falando de dedicação. Eu preciso me dedicar, ter uma vida dedicada ao Senhor. O pastor aqui acabou de dar um exemplo, a gente já acordou orando. Essa deve ser a vida de um cristão. É a primeira coisa do dia, as primícias do dia é entregar ao Senhor. A primeira coisa que sai da tua boca precisa ser o teu louvor. É preciso ter dedicação total a Deus, queridos. Agora nós ficamos mais tempo no WhatsApp, mais tempo no TikTok do que na Bíblia. E aí ele continua dizendo: não, isso é crucial, não despreze o dom que há em ti. Qual é o teu dom? Qual é a tua habilidade? O que é que Deus te deu? O que você está fazendo com o dom que Deus te deu? Não despreze. Você está desprezando aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Cada um de nós aqui tem uma habilidade diferente. Cada um de nós aqui tem um dom diferente. É por isso que somos igreja. E se os nossos dons juntos, unidos, a igreja do Senhor será uma igreja vencedora. Você precisa entender o que é reino, queridos. O reino é maior do que a igreja. O Senhor Jesus fala muito de reino na Bíblia, pouco de igreja. O reino, ele pode ser estabelecido lá na panificadora. Eu usando o dom que Deus me deu para realizar aquilo que precisa ser realizado, dedicação total naquilo. Se o teu dom é dar aula, então dê a melhor aula possível. Se o teu dom é ser gerente, gerenciar pessoas, então gerencie da melhor forma possível. Se o teu dom é vendas, seja o melhor vendedor da cidade. Isso é reino. É as pessoas olharem para nós e verem que há algo diferente em nós. Que eu sou diferente não porque eu sou bom, porque eu sou melhor, não, porque eu carrego algo dentro de mim. Se eu entendo qual é o dom que Deus me deu, qual é o propósito que Deus tem para a minha vida, não importa se eu sou um pipoqueiro de Birigui ou se eu sou presidente de uma multinacional, eu vou me dedicar integralmente àquilo. Não importa se eu sou o pastor auxiliar aqui, que estou toda hora com o microfone cantando, adorando, ou não importa se eu estou lá cuidando de carro lá fora ou limpando a privada que vocês usam. Não despreze o dom que há em ti. Dediquem-se a estas coisas. Esses ensinamentos, se ocupa neles totalmente. E aí outra chave. Acho que Paulo sabia das coisas, né?
Ele diz: cuida de ti mesmo e da doutrina. O Senhor nos fala nesta noite, queridos: ninguém pode cuidar mais de você do que você mesmo, nem mesmo seu marido, nem mesmo a sua esposa. Cuida de ti, cuida da tua saúde, cuida do aprendizado, do conhecimento que você recebe na faculdade, na escola, ou no teu trabalho, do teu supervisor. Cuida de ti mesmo, cuida da tua esposa. Torne a tua esposa a mulher mais linda deste mundo. Tem homens que, oh meu Deus, às vezes o pomar do vizinho, às vezes ele acha que é melhor que o nosso. Só que ele não dá um dinheiro para a esposa ir no salão de beleza, não dá um dinheiro para ela fazer as unhas, não dá um dinheiro para ela se depilar, não dá um dinheiro para ela comprar roupas novas. Aí ela está lá com a camisa do pastor Reginaldo, vereador. Pode mais, né? Mas só exemplo. Cara, você pode tornar a tua esposa a mulher mais linda para você. Só que mulher bonita é mulher cara. É ou não é, mulherada? Cuida de ti mesmo, pastor. Agora é para ti, velho. Pastora, cuida de ti mesmo. Às vezes é necessário dizer não, porque senão vocês vão adoecer. E o problema é que a igreja acha que o pastor tem que dizer sim toda hora. E aí nós olhamos alguns pastores abandonando o ministério, se suicidando, se divorciando, porque estão com a vida arrebentada, porque não cuidam de si. É necessário muitas vezes dizer não. Eu aprendi a dizer não em Glicério, queridos. Se o meu ministério dentro de casa, o meu maior ministério é dentro da minha casa. Se eu perder a minha filha, do que adianta ter uma igreja com 1000 membros? Se eu perder o meu filho para o mundo, para as drogas, do que adianta eu ter um ministério próspero, abundante, conhecido? Nós precisamos aprender a dizer não, senão nós vamos adoecer. E se adoecermos, possivelmente essa pessoa que não dissemos não, não vai nos visitar. Pega essa aí, pastor. Não negocie os ensinamentos de Jesus. Nós precisamos nos dedicar nele. A Bíblia diz dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. Jesus, ele veio nos mostrar como deve ser feito. Mesmo no momento de maior dor do Getsemane, de maior pressão e opressão, Jesus em nenhum momento titubeou em abandonar aquilo que era para ser feito. Acredite, quanto mais prensa, mais óleo sai. A azeitona, ela passa por esse processo. Ela precisa ser esmagada. Se você fizer e cumprir aquilo que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo: pastor, o que eu posso receber? Quem sabe você não se torne o mais novo milionário de Birigui. Pode ser que sim, pode ser que não. Seja feita a vontade de Deus, né, pastor? Quem sabe está aqui, né? Mais novo milionário, não por causa da Mega Sena, mas porque vai ser um empresário abundante, um empreendedor. Eu creio nisso, querido, eu creio em milagres. Se você fizesse isso, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz: você salvará a si mesmo. A dedicação, a corrida, a servidão do soldado, o cuidado com a lavoura. Você não vai apenas salvar a você mesmo, mas também todos que estão próximos de você. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho feito, tudo aquilo que eu fizer, seja no âmbito profissional, seja conjugal, relacional, ministerial, seja em que segmento for da tua vida, tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo vai refletir em outra pessoa. Se coloca de pé.
Feche teus olhos, por favor. Eu quero agora, neste momento, de olhos fechados, eu quero que você faça uma autorreflexão. Passou todo o ano de 2021. O que você deixou de fazer em 2021, que chegou ao final do ano e você não alcançou? Um ano de perdas, um ano de lutas, um ano de lágrimas. Muitas pessoas terminaram o ano frustradas, culpando alguém ou o próprio Deus, quando na verdade, de repente, nos faltou algo, nos faltou um pouquinho mais. Quem sabe chegamos tão perto, mas em algum momento fraquejamos e não recebemos aquilo que gostaríamos de Deus. Pensa um pouquinho aí. Em que momento em 2021 você saiu da rota? Quem sabe em algum momento do ano você deixou de ser dizimista, achou que você não sendo dizimista, o teu dinheiro ia resolver os teus problemas financeiros, e não resolveu. Escute, se você não chegou ao final de 2021 realizado, feliz, é porque você não cumpriu e não se dedicou da maneira que deveria. Não culpe ninguém, mas hoje você tem a oportunidade. Este ano, esta campanha está te dando a oportunidade de você viver coisas novas, de você viver uma nova história, de você escrever um novo capítulo na tua vida. Não transfira mais a responsabilidade para ninguém. É você quem precisa fazer algo por você mesmo. Um dia já cansado eu disse, Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. Coloque as suas mãos no seu coração, eu quero aqui fazer uma oração. Me chamou de filho. Aleluia. Pedi perdão, me humilhei. Pai, em nome de Jesus, nos apresentamos aqui nesta noite diante do Senhor. Eu sei, meu Deus, que essa palavra é uma palavra de despertamento, é uma palavra de ativação, para que entendamos, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, porque o Senhor não é filho do homem para que minta. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o que o Senhor cumpriu, eu creio que vai se cumprir na vida dos pastores dessa igreja, na vida de cada uma dessas pessoas que está aqui nesta noite. Pai, renova a mente de cada um de nós, transforma-nos, renovando a nossa mente, para que comecemos a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ah, Deus, mostra-nos, Senhor, que na força do nosso braço nós não iremos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, porque os seus planos são maiores do que os nossos. A tua vontade é soberana. Ajuda-nos, Senhor. Ah, Espírito Santo, a tua palavra, Senhor, nos diz que é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Abre os nossos olhos, faz-nos enxergar, Senhor, um futuro melhor para cada um de nós.
Ajuda-nos a nos arrepender dos nossos pecados, a nos apresentarmos diante de Ti como sacrifício vivo. Um dia já cansado disso, Pai, não quero ser mais Oh Espírito de Deus, verdade. nós oramos Me chamou de filho. crendo que o Senhor tem grandes coisas para nós neste ano. Eu oro profetizando sobre a vida, Senhor, de cada uma dessas pessoas, em todas as áreas da sua vida. Você viverá o melhor ano da sua vida. Você viverá grandes coisas. Você viverá um novo tempo. Deus está trazendo uma nova estação para você. Então recebe em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia, aplauda Jesus, queridos. Mais forte, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ele é meu melhor. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria que o pastor Júnior tivesse dado a bênção apostólica agora. Moisés, ele renunciou às riquezas e à mordomia da casa do homem mais rico e potente da época, que era Faraó. Sabe para quê? Para fazer a vontade de Deus, para sofrer no deserto, para libertar os seus irmãos, a sua descendência. Abraão, depois de ter saído da terra, da casa do pai, da parentela, ele ainda teve que fazer o que o pastor Júnior acabou de dizer aqui agora: oferecer Isaac. E ele chegou a oferecer, e nós sabemos disso, e eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus, ele deixou a sua glória. Deus se fez carne. João fala muito bem isso, Evangelho de João. E o Verbo se fez carne, ele habitou entre nós. Por isso nós não temos o conhecimento a ponto de não conseguir entender porque Jesus chamou Pedro de Satanás. Porque na verdade não estava falando literalmente com Pedro. Ele estava vendo o que estava por trás daquilo ali. Eu falei esses dias sobre o propósito, e eu disse: o propósito de Jesus não foi a cruz foi o processo. O propósito foi morrer. Irmãos, você não sabe o quanto eu me dediquei no meu projeto de vida. Vocês estão me ouvindo? Pode deixar o hino bem baixinho. Você não sabe o quanto eu me dediquei nesse projeto de vida, porque nós temos que projetar mesmo. Se você não sabe o que você quer, se você não sabe onde você quer chegar, se você não tem uma perspectiva de vida, você vai ser menos do que medíocre. Entende isso? Mas sabe, um menino, por algum motivo, um dia, ele ficou sabendo que Jesus estava em algum lugar, e ele viu uma multidão se deslocando para aquele lugar, e ele falou: eu vou lá também. Ele era só um menino. Se ele estava acompanhado de alguém que tinha autoridade sobre ele, a Bíblia não diz. Eu acredito que ele estava só, porque ele carregava na sua lancheirinha o seu lanche. Ele só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas esse menino ouviu de um discípulo de Jesus dizendo: menino, Jesus quer os seus 5 pães, e Jesus quer os seus peixinhos aqui. Mas sabe o que o texto diz? O texto diz que o menino ficou meio assim e falou: não, deixa eu falar diretamente com Jesus, eu não confio muito em você não. Não, a Bíblia diz que o menino deu os pães, deu os peixes, e o menino ficou sem nada, momentaneamente. Porque até que o milagre esteja sendo processado, parece que você fica sem nada, mas daqui a pouco sobrejou 12 cestos e toda a multidão foi alimentada.
Eu queria que o pastor Júnior tivesse dado a bênção apostólica, porque eu vou ser profeta de Deus na sua direção hoje aqui. E que o Espírito Santo de Deus, ele brada no meu coração, porque eu já fui o primeiro a fazer isso. Enquanto o pastor Júnior pregava, eu não conseguia entender outra coisa, a não ser o Espírito Santo de Deus falando assim: eu quero o seu projeto. Eu quero que você me entregue o seu projeto. Porque disputa com Deus, o Todo-Poderoso, nas nossas vidas, mamon. Você quer ver um crente ficar perturbado, problemático? Fala de dinheiro. Pega um culto inteirinho só para falar de semente, de semeadura, de dinheiro, disso aqui. Nossa, a pessoa vai embora, que desvia na próxima esquina. Porque, na verdade, isso tem disputado com Deus conosco. Mas o Senhor não quer o seu dinheiro hoje, não. Ele nunca quis, na verdade. Mas Ele quer o seu projeto. Você não é obrigado a dar, não. Você pode olhar bem para Ele. Você não sabe com quanto carinho eu fiz o meu projeto. Eu imagino você. Você pode pegar Ele e falar: não, Deus, eu tenho umas coisas aqui que eu não abro mão, não. Mas essa é a palavra que está no meu espírito. Nós estamos encerrando aqui essa primeira etapa, o 6º culto. E está sendo profetizado hoje, junho, né? Junho. Mas o Senhor está querendo o seu projeto. Eu não tenho dúvida. O Senhor quer o seu projeto. Você sabe a hora que eu achei que não era coisa da minha cabeça, eu falei: isso pode ter a ver com o devocional que eu fiz hoje. Mas o Espírito Santo me confirmou na fala do pastor Júnior. É tudo. Sabe por que Ele quer o seu projeto? Porque o seu projeto é inferior. Os planos de Deus é maior do que os seus. Então assim, você tem lutado aqui esses 6 cultos pelo seu projeto. Você tem todo o direito de ficar com Ele. Daqui a pouco nós vamos orar por Ele. Mas se você está entendendo o que eu estou pregando aqui agora, eu quero te convidar de uma forma liberal. É por isso que eu falo a importância de estar presente. Domingo eu vou no culto, vou receber a oração. E quem não veio hoje não vai ter a oportunidade de entregar o projeto, se quiser. Então assim, o que eu quero que você faça? Eu não, o Senhor. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos tirar 2 minutos antes de fazermos o ato profético. 2, 3 minutinhos é suficiente. E se você quer obedecer, irmãos, pelo amor de Jesus, não faça isso de qualquer jeito, não faça isso assim. Fé. O Senhor está bradando no meu coração. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Ele quer o seu projeto. Ele quer os seus 5 pães. Ele quer os seus peixinhos. Ele quer estar te pedindo. E você vai abrir mão deles. Não, mas que palhaçada é essa? Eu fiz o meu projeto, estou me dedicando. Pois é, você tem a liberdade de levar de volta o seu projeto para casa do jeito que você quer. E pode ser que aconteça assim. Mas você pode entregar para o Senhor. Você vai trazer o seu prospecto? Não. Não é assim que você vai fazer. Você vai sair do seu lugar. Você vai vir em algum lugar desse altar. E você vai tocar esse altar. E você vai dizer: Deus, eu estou entendendo essa palavra. E em obediência, o seu chamado, eu estou entregando aqui no seu altar. O meu projeto. Ele já não é mais meu. Ele é seu. E o Senhor faça dele então aquilo que o Senhor quiser. Se você quiser entregar o seu projeto, faça isso. Levante esse som. Deus, eu entrego meu projeto. Após você fazer isso, você volta para o seu lugar. Deus, eu entrego meu projeto ao Senhor. Eu sei que essa palavra não é da minha cabeça. Eu sei que isso não tem a ver com o meu devocional nessa manhã. O Senhor me confirmou. E eu entrego o meu projeto para o Senhor hoje. Não é que eu estou abrindo mão dele. Estou entregando ele para o Senhor. Porque o Senhor está pedindo. E eu creio que assim como os 5 pães e os 2 peixinhos foi multiplicado, o Senhor vai fazer algo melhor do que eu tenho projetado. Se você entregou, você entrega e volta para o seu lugar. Tem mais irmãos querendo entregar.
Pode erguer o som. Glória a Jesus. Glória a Deus. Dia já cansado disso, Pai, não quero ser mais prisioneiro da vontade. E Ele me chamou de filho. Pedi perdão, me humilhei, chorei como eu chorei. Deus sabe como eu chorei. E Ele foi fiel comigo. Isso, se você tem coragem, entrega tudo para Ele. Fala para Ele, eu não vou ficar com nada. É tudo seu de novo. Amém. Agora que você não tem mais projeto, já não é mais seu, pegue na mão da pessoa que está ao seu lado, do seu irmão. Se possível, até vamos fechar os corredores, tem um distanciamento. Você que é mais, tem guardado um protocolo, uma etiqueta, depois tem ali o álcool em gel, sem problema nenhum. E agora você vai orar pelo seu irmão que está ao seu lado aí. Agora você vai receber uma oração e você vai fazer uma oração por alguém. Agora não tem mais a ver com o que importa para você, agora tem a ver com o que importa para o outro. Você já abriu mão. Ora aí, ore por essa pessoa. Deus te deu a oportunidade de segurar nas mãos de alguém. Então agora não tem mais a ver com você, tem a ver com ele, tem a ver com ela. Agora não é mais o seu projeto, é o dele, é o dela. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam unidos. E essa é a palavra que arde no nosso coração hoje aqui, Senhor. Nós nos colocamos no lugar de Timóteo quando recebe a instrução do apóstolo Paulo. Ele diz: Timóteo, cuida de ti, aplica-te na palavra, ensina bem para que seja salvo você e também os outros. Porque eu não posso ser bênção na vida de ninguém se a bênção do Senhor não está sobre a minha vida primeiro. Eu não posso ser bênção na vida de ninguém se eu não estou 100% no centro da vontade de Deus, se eu não estou entregue ao meu Senhor. E nós nos entregamos, nós não temos mais nada de nós mesmos, Senhor. Nós renunciamos, como o Senhor começou essa palavra hoje e o Senhor terminou ela hoje. Agora não tem mais a ver com os nossos planos, não tem mais a ver com os nossos objetivos, agora tem a ver com os planos desse irmão, dessa irmã, da minha direita, da minha esquerda. E eu oro, eu uno a minha oração com a oração da igreja. Não tem mais a ver com os meus projetos particulares, não tem mais a ver com os projetos da minha casa, da minha família, dessa igreja, Senhor, da igreja a qual o Senhor tem me confiado. Tem agora a ver com os projetos desse meu irmão, dessa minha irmã. Olhe por eles agora, Senhor. Rasgue o céu sobre a cabeça de cada um dos seus filhos nessa hora, meu Pai. Tome nas suas mãos esses 5 pães, tome nas suas mãos esses peixinhos, e que esses projetos agora que foi entregue ao Senhor, eles começam a passar, Senhor, pelo processo do milagre, da multiplicação. Que o Senhor faça dele infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, ó meu Deus,
porque os seus projetos, os seus planos são maiores do que os nossos projetos, do que os nossos sonhos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ou foi projetado no coração humano aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Assim seja na vida de cada um dos teus filhos. Assim nós profetizamos e declaramos sobre o mês de junho. Assim nós profetizamos, ó Pai, que seja feito totalmente a sua vontade, nada mais e nada menos do que a sua vontade. É o que nós fazemos aqui nessa noite, com esta oração e com esse ato profético de entrega, e com toda certeza, Pai, jamais iremos nos arrepender dessa decisão, jamais iremos nos arrepender, Senhor, deste ato. Que o Teu Espírito nos tome, que o Teu Espírito nos toque, que o Seu projeto, Senhor, comece em nós, a partir da Tua presença, da Sua unção redobrada sobre a nossa cabeça, que o óleo precioso dos céus, que o óleo que mantém a chama do candelabro acesa, que o óleo do Senhor seja sobre a nossa cabeça, de uma forma poderosa, Senhor, nos lavando, nos renovando, da cabeça até a orla das nossas vestes, até a planta dos nossos pés. É o que nós oramos e é o que nós clamamos nesse momento, no nome de Jesus. Você diz amém e dê um aplauso ao Senhor bem forte. Cadê o pessoal que canta aqui? Só para cantar uma nova história. Mas não vamos começar do começo não, nós vamos começar lá de uma nova história. Amém? Você sabe que o Senhor não quer o seu projeto, né? Você já sabe disso, né? Quando Abraão levantou o cutelo, depois de tudo pronto, a Bíblia diz que ele ouviu um brado, uma voz, que disse: Abraão, para. Agora eu sei que você me ama e continua me amando de verdade. Ele só queria o coração de Abraão. Irmão, sabe, Deus não quer o nosso projeto não. Deus só quer o nosso coração. Deus só quer saber se nós estamos dispostos mesmo, sabe? Sabe o que é isso? Às vezes nós somos tão apegados em coisas, mas o Senhor quer nos ensinar a ser apegado nele. É só dele que nós precisamos. Tudo procede dele. Ou então as nossas canções, a nossa adoração, ela não é verdadeira. Nós acabamos de cantar aqui, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? E quando nós temos a coragem de ter atitudes como essa que você fez aqui no altar, você manda uma mensagem no reino do Espírito, e você está dizendo: eu confio no meu Deus, eu confio no meu Senhor, e a minha vida é totalmente dele, e aquilo que ele me pediu eu estou pronto para entregar. Se você teve coragem de entregar o seu projeto, que você tanto se dedicou nesse altar hoje para o Senhor, você vai ter também estrutura, coragem, fé para entregar os seus primeiros minutos do seu dia para o Senhor. Você vai ter coragem de entregar um tempo de devocional a Ele. Você vai ter coragem de dedicar a sua vida ministerial a Ele e fazer com toda a dedicação que você fez aqui. Amém? Agora você só volta para sua casa e continue fazendo para o Senhor de todo o seu coração. Amém? Vamos adorar? Vamos lá? Vamos para o ato profético. Uma nova história Deus tem. Não é para parar de cantar não, é para bater nessa bola e cantar e profetizar, porque é isso que nós queremos. Sobre a sua família, uma nova história. Receba em nome de Jesus. Isso sem moleza. Deixa a peteca cair. Bate pra cima, irmão. Esse lado aqui, ó. Sobre o seu ministério, recebe aí em nome de Jesus. Um novo tempo Deus tem pra mim. Não pode cair. Aquilo que perdido foi. Prosperidade sobre as suas finanças,
aplaudir Jesus mais uma vez. Pode guardar. Segura aí. Glória a Deus. Vai ser desse jeito, quem crê? Quem crê? Amém, eu tomo posse. Pastor Júnior, Deus abençoe. Que o Senhor possa te abençoar ricamente, a sua vida, a sua casa, sua família, o seu ministério. Vai ser assim. Nessa noite o Senhor está turbinando o nosso projeto. Amém, irmãos? Deixa eu dar um aviso aqui bem rápido. No dia 22, lá na 11ª, as panquecas, a partir das 19 horas. Apenas R$20, 5 panquecas, pega, nos ajuda a vender. Pastor, não vende nenhum. Se você não oferecer, você não vende mesmo, não. As pessoas vão adivinhar. Eu vim aqui na tua casa que o anjo me visitou falando que você está vendendo panqueca. Irmão, o anjo tem coisa mais importante para fazer. Quem concorda? Fala amém. Então, se você se dedicar, se você se esforçar, você vai fazer para o Senhor, vai ser bênção pura. Amém? Qual que é o outro aviso? Amanhã a macrocélula. Tá bom? Amanhã a macrocélula. Bem rapidinho, só para você entender que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou. Ele cometeu um pecado terrível. Sabe quando? Quando ele resolveu ficar preguiçosão em casa sem fazer nada. Era para ter ido para a luta, para a guerra. Não, hoje eu não vou, hoje eu vou arrumar outras coisas para fazer. Sabe que ele arrumou o pecado, destruiu a família dele, a casa dele. Foi terrível, você conhece a Bíblia. Então assim, nós já passamos estamos terminando aquele tempinho do recesso das células. Amanhã nós teremos uma macrocélula lá nas dependências da 11ª aqui. Você que é líder de célula é o nosso convidado especial. Traga junto os seus colíderes, o tanto que você quiser, o tanto que você puder e o tanto que você tiver. Amém? Vai ser um tempo precioso. Que horário, pastor, vai ser? Vai ser às 20 horas. O mesmo formato da célula, mesma coisa. Você vai trazer ofertas, você vai trazer alguma coisa para a gente se confraternizar. É a mesma coisinha da célula, tá bom? Amém? Levante as mãos. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por essa palavra e acima de tudo por essa oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite, de nós nos entregarmos ao Senhor, de nós nos lançarmos aos teus pés. Leva cada um em paz, livrando do mal, das obras contrárias, e que o grande amor de Deus, a graça de Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo viva, reina hoje, para sempre. Amém e amém. Aquele tchauzinho está encerrado. Boa noite, paz seja com todos. Vão na bênção, vão na paz.